Olá, pessoal. A nossa conversa de hoje é respondendo a pergunta: existe alta em terapia de casal? A resposta é: depende da abordagem, depende do profissional. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo ao nosso canal. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse nessa área. Nós trabalhamos com uma formação em terapia de família e casal, 100% online. As aulas são ao vivo. Temos vários profissionais para te ensinar a trabalhar com casais e famílias. Isso é fundamental para quem quer aprender a clínica de casal e família. E nós temos estágio com supervisão. Você pode optar pelo estágio na sua formação e vamos à resposta. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre alta porque eu não trabalho desta forma. Vou falar o que eu compreendo de outras abordagens. As psicoterapias breves, por exemplo, elas vão trabalhar com um número específico de sessões. Vamos supor que sejam 10 sessões, 16, 20, não sei. Então, naquele programa de sessões, o profissional vai colher a queixa inicial do casal e vai desenvolver um roteiro de tratamento. Então, tem início, percurso, meio e fim. Portanto, tem um tempo de despedida, onde que o casal conclui o tratamento. Nesse aspecto, tem alta. Não sou a melhor pessoa para falar em alta de psicoterapia de casais, porque eu não trabalho dessa forma. Como nós trabalhamos na nossa formação, o casal entra e ele inicia o pagamento do processo por um tempo indeterminado. Na nossa clínica escola, a gente tem uma pedagogia que facilita o pagamento do casal, mas isso não é motivo para esse vídeo. Em que consiste a terapia de casal? Para nós que somos profissionais, do nosso ponto de vista, consiste em a gente identificar a queixa inicial e, a partir da queixa, ir construindo, tecendo com o casal o sofrimento, ou seja, a demanda, a característica do sintoma que o casal vai apresentar. O que é um sintoma na conjugalidade? Toda conjugalidade, na verdade, é uma conjugalidade sintomática. Todos nós, seres humanos, apresentamos no nosso comportamento traços específicos que vão distinguir um do outro, e esses traços muitas vezes são sintomáticos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, são sintomáticos. Quer dizer, a gente vive, a gente se relaciona apresentando alguns traços que são capas, armaduras, onde a gente utiliza daquelas capas. Em outros momentos a gente consegue se relacionar menos defensivamente, ou seja, utilizando de uma forma menos ostensiva daquelas mesmas capas. Depende da relação, do contexto onde a gente está. Gente, se nós seres humanos possuímos essas defesas, essas armaduras, também pode levar o nome de falsos selfies, qualquer relacionamento que a gente vem a inaugurar, por exemplo, as relações conjugais, naquela relação a gente vai instaurar um sintoma. Não quer dizer que as relações sejam sofridas. Não, quer dizer que as relações trazem as nossas características pessoais conjugadas. É uma boa palavra, conjugadas. A minha característica pessoal conjugada, quer dizer, já moldada com a característica pessoal do meu parceiro. Então, naquela relação com aquela pessoa específica, eu vou criar, nós, né, vamos criar na conjugalidade um determinado sintoma. Voltando para a questão inicial. Posso pensar em trazer um exemplo de um sintoma, mas antes eu vou recuperar a questão inicial. O profissional vai trabalhar com alta?
Não, o profissional vai trabalhar com a compreensão, eu ia falar diluição, pode ser também, do sintoma. Diluição enquanto compreensão. O profissional vai ajudar o casal a compreender a organização daquele sintoma conjugal. Primeiro que não existe um sintoma, existe um conjunto de sintomas que vão, no entanto, evidenciar um traço mais específico. Então, o profissional vai auxiliar o casal a compreender a organização daquele biotipo conjugal. Eu falei que eu poderia trazer um exemplo. Vamos pensar numa mulher que ela não se vê, né? Ela só enxerga a queixa do que o parceiro deixa de fazer, por exemplo. E o parceiro, por sua vez, não querendo discutir com essa mulher, ele apresenta um comportamento no sentido de tá ok, né? Ele até faz um pouco de diferenciação em alguns momentos, mas quando essa diferença que ele apresenta no sentido de manter sua própria opinião desperta na mulher um escalonamento no sentido de uma colocação mais intensa e até agressiva, de onde vem o escalonamento, esse parceiro ele assenta e fala tá ok, e vamos finalizar a nossa conversa ou o nosso diálogo por aqui. Isso, no casal, é um sintoma. O comportamento dele unido ao comportamento dela, que é ver nele aquilo que ele não faz. Ela não vê nela, ela vê nele. Então, vocês estão vendo uma coisa muito simples, muito possível de acontecer nas conjugalidades, onde um casal apresenta uma relação com um dos traços sintomático. Esse casal, na psicoterapia, eles vão chegar no processo com as queixas, assim, concretas, né? A mulher vai falar, fulano não faz isso. E ele vai querer justificar ou querer marcar a sua resposta e ela vai atacá-lo. Aí ele vai ceder. Então tem um ciclo no comportamento desse casal. Então ela vai chegar com a queixa concreta e ele vai chegar com um comportamento também concreto, no sentido de não sustentação da própria diferenciação. Esses dois comportamentos concretos vão aparecer no processo psicoterapêutico. Gente, isso é importante. O profissional não tem como, eu falei recentemente com uma aluna, não tem como enfiar um tijolinho e falar assim, o seu braço está vindo só até aqui, tijolinho para cima, agora você vai alcançar. Isso não existe. Não existe uma operação concreta do profissional nesse aspecto de impulsionar o casal, de fazer o casal mudar essa configuração que seja daqui para cá. Isso não existe. O casal até gostaria de ter essa resposta, na ilusão de que essa resposta iria mudar, alterar a configuração conjugal, claro que para melhor. Mas isso não existe porque o funcionamento humano não é assim. A gente não coloca tijolinhos e vai caminhando numa direção e tira tijolinhos e vai para outra. Não é assim que funciona. A gente se organiza mediante a linguagem, a inserção na família, num molde dentro daquela família. A gente se constitui de uma forma defendida, também com possibilidades, com gestos criativos, com expansão. Mas temos todos nós defesas. Então, no processo psicoterapêutico, o profissional, ele precisa caminhar com o casal a partir do elemento que o casal vai trazer.
que seja a mulher atacar o marido, falar ele deixa de fazer isso ou aquilo, que seja o marido falar tá bom, tá ok, que fecha um ciclo. Então o profissional vai precisar trabalhar com, por exemplo, com esses dois elementos conjugados. Dia após dia, sessão após sessão, ajudando o casal a se reconhecer naquele elemento. Daí, para falar em alta, a gente está muito distante. Então, num outro vídeo, eu vou falar como que os casais, eles muitas vezes concordam com os profissionais sem metabolizarem os seus próprios comportamentos. É outro assunto. Nesse eu finalizo dizendo que é importante o profissional cuidar do material que o casal traz, bordeando aquele material, ajudando o casal a compreender-se naquele material que ele traz para o processo psicoterapêutico. É um trabalho de longa data. Não desconstruímos rapidamente sintomas que longamente nós construímos. Essa é a forma como nós trabalhamos aqui. Deixa para mim a sua compreensão. Como você que já trabalha nessa área, trata dos sintomas que os casais apresentam na sua clínica.